Vocês estão, que vocês tenham amanhecido todo mundo bem e em paz. Hoje eu vou trazer a nossa aula hoje será de Geografia, e aí nós vamos fazer a correção do livro de Geografia, vocês vão estar abrindo, pegando o livro de vocês, e a gente vai estar corrigindo as páginas 70, 71, 72, a 75, 76, 67, 77 e 78, ok? E aí na página 70 a gente tem assim a seguinte pergunta. Risque a letra K, Y e V, desculpa a palavra, escreva abaixo. Então, a palavra que surgiu foi agricultura. Na segunda, responda as perguntas abaixo. Em sua opinião, é possível praticar a policultura no cultivo de subsistência? Então, vocês vão responder e vão explicar, certo? Com suas palavras. Na letra B, o que a agricultura pode nos oferecer? Cite alguns exemplos. Eu coloquei como sugestão, mas se vocês botaram com as palavras de vocês, mas que faz referência, não tem problema. Além de nos fornecer diversos alimentos, também fornece a matéria-prima para a fabricação de vários produtos, como as frutas, para preparar os sucos e as polpas, o trigo para fazer o pão, o bolo e entre outros. E aí na terceira questão, ele diz, numere corretamente, 1 é agricultor, 2 agrônomo. Aí a pergunta é, o profissional que orienta, analisa cientificamente o solo, identifica e resolve os problemas do local a ser utilizado pelo trabalhador, é o agrônomo. E aí a segunda, trabalha na agricultura, o agricultor. Quarta questão, sobre o uso do agrotóxico na agricultura, pesquise e responda adequadamente cada pergunta a seguir. O que você entende por agrotóxico? Se vocês colocaram com suas palavras, mas que faz sentido, não precisam apagar para fazer igual a minha. Agrotóxicos eu coloquei, são venenos que são pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que as pragas elas destruam as plantações, certo? A letra B, você acha correta a utilização de agrotóxicos? Por quê? Uma resposta pessoal, vocês colocam o que vocês acham a respeito do uso de agrotóxicos nas plantações. Letra C, explique com suas palavras por que não devemos utilizar agrotóxico. Eu coloquei uma sugestão, mas vocês podem colocar, mas que faça sentido, está correto. A gente não deve utilizar os agrotóxicos porque são produtos químicos que podem provocar sérios danos aos solos, às plantas e ao corpo das pessoas. Quando a gente ingere, esses alimentos podem fazer mal para a gente, certo? Foi como uma sugestão de resposta. Mas se vocês colocaram com suas palavras, mas que faz sentido, não tem problema. Na página 71, a gente tem a quinta questão. Pesquise como acontece a rotação de culturas. Depois, ordene as imagens que representam esse tipo de cultivo e explique o processo. Aí, a primeira imagem, a gente tem número 3, a segunda, 2, e a do lado, a 1. Então, é a 3, que é a última, a 2, que é abaixo do lado esquerdo, e a 1 do lado direito, ok? E aí, como ocorre esse processo? Vocês explicaram com suas palavras, eu coloquei só como sugestão, mas vocês colocaram com suas palavras, não precisa apagar. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais que precisa do solo, por isso divide-se o solo em diversas áreas. Cada colheita, a espécie vegetal ser cultivada em cada área modificada. Assim, o solo recupera os seus nutrientes que foram retirados pela espécie cultivada anteriormente, certo? Mas aí não precisa ser com as mesmas palavras que eu coloquei. E aí na sexta questão, preencha os quadrinhos abaixo com a resposta correta. Profissional que trabalha na agricultura. O agricultor, o lavrador. Profissional que orienta a produção de agricultura. Agrônomo ou engenheiro agrônomo. E aí na letra C a gente tem cultivo de produtos. O cultivo do produto ele depende de quê? Ele vai depender do tipo de solo ou do clima. E aí na sétima, observe os diferentes tipos de cultivo de espécies vegetais e escreva o nome de cada uma. Aí a primeira tem rotação de cultura, né, quando eles trocam, né, uma cultura, faz uma plantação e depois tira, eles plantam outra coisa e ele vai fazendo a rotatividade das culturas. A do lado, né, que tem os alfaces, é a monocultura. A embaixo é a policultura, diversos vegetais. E a do o rapaz trabalhando, o cultivo de subsistência, é o cultivo que ele usa para sobreviver, para a subsistência dele, para o consumo próprio, para ele sobreviver. E aí na página 75, a gente vai corrigir a página 75, e aí tem bem assim,
Preencha os quadros com as respostas corretas. São exemplos de profissionais que trabalham na pecuária. Nós temos os peões, os vaqueiros, os pecuaristas e os pastores. Então, peões, vaqueiros, pecuaristas e os pastores. Na segunda, substitua os códigos por sílabas e descubra os tipos de rebanho. Em seguida, relacione-os aos animais correspondentes. O primeiro é os suínos, o 2 são os bovinos, o 3 são os caprinos e o 4 é os equinos. Aí, bodes e cabras, 3, os caprinos, cavalos e éguas, os bovinos. Cavalos e éguas é o 4, desculpa, os equinos. Porcos e porcas, os suínos. E os bois e as vacas são os bois e as vacas são os bovinos, certo? Então ficou 3, 4, 1, 2. E aí na terceira questão, desembaralhe as sílabas e descubra como são denominados os profissionais que cuidam dos animais abaixo. São os avicultores, os apicultores, os sericultores, os ranicultores e os piscicultores. Esses são os profissionais. Quarta questão, responda. O que você compreende sobre o conceito de matéria-prima? É o produto natural usado como base no processo de industrialização. Então, a matéria-prima é o processo, é o material, né? É o produto natural, ele é a base para usar no processo de industrialização. Exemplo, eu tenho um tomate. No meu tomate eu faço o quê? No meu suco de tomate eu faço o meu extrato de tomate. Então, isso é a matéria-prima. Letra B. Qual a diferença entre a criação intensiva e a criação extensiva? Explique. Então, na criação intensiva, os animais são criados em pequenas áreas, confinados e se alimentam principalmente de ração. Já na área extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas e geralmente alimentam-se dos pastos naturais. Então, a diferença entre intensiva e extensiva. E aí, na quinta questão, pesquise e escreva quais são os cuidados que precisam ser tomados com as atividades da pecuária. Então, são a higiene, a vacinação, a alimentação, os remédios e assistência veterinária. Esses são os principais cuidados que se deve ter. Sexta questão, pesquise na cidade em que você mora 2 locais de criação de animais. Depois escreva algumas informações sobre este local, como tipo de criação, de rebanho e de criador. Então, a resposta pessoal que vocês levantam fazer uma pesquisa. Sétima questão, observe os animais abaixo e informe algumas das matérias-primas fornecidas por cada um deles. A primeira, do porco, a gente tem a carne, das ovelhas a gente tem a lã, das abelhas o mel, e do boi a gente tem o leite, certo? E na oitava, observe as imagens abaixo que mostram os espaços de criação das espécies de animais. Depois, junto à sua turma, escreva as diferenças e semelhanças entre esses espaços. Então, essa acaba sendo uma resposta pessoal. Como a gente não tem como se reunir, cada um faz o seu, depois, vocês, quando a gente tiver a oportunidade, a gente faz a comparativa. Nona questão, relacione a matéria-prima ao animal que fornece. Apanha, quem fornece é o porco. O óleo, o peixe, os ovos, a galinha, o mel, a abelha, o couro, o boi. Essa é bem simples, né? Na décima, localizada no estado do Pará, a ilha de Marajó se destaca não apenas por seu tamanho, é a maior ilha fluvio-marinha do mundo, mas também pela predominância de um determinado tipo de criação de animal. Pesquise e assinale a alternativa que corresponde a essa criação. É a criação de bufalina, quer dizer, a criação de búfalos. Então, criação bufalina, criação de búfalos. 11ª, observe as imagens abaixo e indique o nome dos profissionais de acordo com a espécie de animais do rebanho. Esse aí, o profissional é o apicultor. Embaixo, o sericultor. Logo abaixo temos o avicultor, o outro o piscicultor e o outro ranicultor, que cuida de... Aí tem a abelha, né? Aí a cera da abelha, nós temos o avicultor da ave, o peixe e as rãs. E aí a 12ª, identifique nomes dos tipos de criação abaixo. Nós temos a sinina, nós temos as bovinas, as bufalinas, nós temos as caprinas, equina, ovina e suína. Então essas são as criações, né? De jumentos, de boi, de búfalos
das cabras, dos cavalos e éguas, nós temos das ovelhas e nós temos dos porcos. Então, cada uma delas, né, e suas identificações. Então, assim a gente finaliza a nossa aula, nossas correções de geografia. É interessante que vocês estejam corrigindo os livros. E amanhã a gente volta com mais uma aula. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.